Olá! Hoje a Rota do Turismo está recebendo em seus estúdios Luiz Maggio, ele que é o empresário da Codex, é uma empresa que trabalha com telefonia na nuvem. Maggio, conta pra gente como que surgiu essa revolução tecnológica e como que funciona a telefonia na nuvem. Oi, Adriana, boa noite. É, a Rota do Turismo, canal de comunicação do turista brasileiro, muito importante a gente estar participando junto e conseguir trocar algumas informações, principalmente nisso que norteia o nosso, o nosso século XXI. Então, nós já estamos no ano de 2025, 25% do século XXI já está em curso e a gente vê cada vez mais novidades, os robôs de atendimento, inteligência artificial. E a Codex ela começou em 2015. Um pouquinho antes disso, a gente já trabalhava com telefonia, tive passagens pela Nextel, pela TIM, e sempre a gente pensou em VoIP. Dentro disso, o que que é um PABX VoIP? O PABX era aquela caixa analógica que ficava dentro, segura numa parede fixa, que você puxava os cabinhos, tal, e aquilo chamava-se ramal. Algumas vezes em casa a gente tinha extensão, só que você fala ramal, extensão, para a meninada que já está no século XXI, ninguém sabe mais o que é isso. E quando dava uma chuva, acabava-se o aparelho telefônico. Acabava tudo. Era cruel esse negócio, né? Os orelhões com as fichas, os cartões. Então, a gente já passou por muita mudança e cada dia mais, muito mais rápido a evolução do sistema. O que que aconteceu? O pessoal, antes de existir o VoIP, começou a fazer a central telefônica, aquele PABX virar um computador dentro de um servidor. Aí já veio mais essa molecada antenada e falou assim: então, se está dentro de um servidor, eu vou fazer virar virtual. E aí, por isso que ele é exatamente um site, ele fica na nuvem. Então, por isso que nós falamos, é um PABX nas nuvens, nuvens de computadores que estão aí disponíveis para a gente. Melhorou muito a internet. Você lembra da história do Speed? Que era aquela conexão que não conectava nada, e você ficava lá com aquele barulho tentando fazer alguma coisa. Aquilo realmente era uma situação que não deixava ser viável a implementação do sistema VoIP. Então, a gente conseguiu, através de uma internet mais parruda, uma internet melhor, fazer com que a gente conseguisse fazer as empresas trabalhando. Então, a gente teve um momento muito ímpar com a pandemia. A pandemia propiciou que as pessoas tivessem um trabalho remoto, o home office. Então, era empresa mais empresa pegando cadeira, computador, colocando no Uber e mandando o seu funcionário para a residência, para a casa, para poder trabalhar. E atender os telefones, porque ele atendia. E a grande segurança de atender o telefone da empresa é que você evita que o teu funcionário trabalhe com o celular dele, com o número dele. Em algumas empresas, tudo bem, mas quando você tem uma área comercial, quando você tem pessoas que possam estar saindo e a volatilidade é grande, ela vai levar a carteira de clientes com ela. O cliente está acostumado a ligar naquele número dela e não no número da empresa. Então, quando você tem o recurso do PABX, que tem gravação de todas as conversas. Você consegue ter consulta e conferência. Você consegue ter o processo de escuta para quem está querendo treinar vendedor, alguma coisa que antigamente chamava carrapato. Ficava uma pessoa sentada do lado da outra com um fonezinho só para escutar o que, que o interlocutor do outro lado da linha estava falando com o agente dele. Hoje ele faz isso à distância, ele faz próximo, então são várias opções que nós temos. E a mais importante que eu acho hoje é aquela URA, a URA que você tem uma URA de entrada, então você pode expor as vantagens da sua empresa ali enquanto a pessoa está aguardando para ser atendida, diminui a quantidade de funcionários, porque com o sistema de PABX, você direciona a ligação para o setor
que a pessoa precisa. Quer falar com o comercial, tecla um número, quer falar com o financeiro outro. Ah, o financeiro é muito grande, contas a pagar e contas a receber. Então, essa mensagem de voz orienta, faz com que a empresa progrida rapidamente. E uma coisa que eu acho interessante é que você está falando aí, Márcio, fez eu voltar assim no meu passado, de que quando você estava numa central telefônica, num PABX, como a gente conhecia, às vezes você estava na tua casa que tinha ligações que você só conseguia fazer através do PABX da empresa. E hoje você está trazendo o PABX para onde você for, porque ele Exato. está na tua palma da mão. Ele não fica mais preso num local. Ele está dentro do teu celular ou do teu computador. E você esteja aonde você estiver, isso daí vai estar funcionando, é isso? Exatamente. Ele está na nuvem, então ele está funcionando. Aquele número recebe a ligação e ela é transmitida para o ramal necessário. Então, quando você faz isso, você já tá ganhando qualidade de vida, porque você consegue falar com os teus colaboradores através de ramais. Então, eu quero passar uma mensagem para você. Adriana, vamos marcar a nossa conferência para as 8 horas. Tudo bem, eu estou falando num ramal. Ramal para ramal, a ligação é gratuita, independente do lugar que você estiver. Isso é E além importante. disso, ele tem o WhatsApp também. O número fixo hoje o WhatsApp liberou para que você transformasse esse número em WhatsApp. Com a transformação do WhatsApp, ele pode ser considerado um WhatsApp Business. Já pelo próprio WhatsApp, você já consegue ter 4 telas diferentes, uma no seu notebook, outra no seu celular, de mais algum colaborador. Mas a gente tem um processo do chatbot, e a gente transforma aquelas atividades rotineiras repetitivas e já informadas dentro do sistema de atendimento. Por exemplo, qual o endereço da empresa, do restaurante? E aí ele acaba conseguindo fazer com que você já tenha essa liberação da pessoa que está respondendo para fazer outra atividade. Então, isso é bastante interessante. E um diferencial que eu percebi também, Márcio, é que antigamente, quando você tem a tua entidade, no caso, a tua empresa, você é do estado de São Paulo, você tinha que ter uma numeração. Se você ia para Minas, era uma outra numeração. E com esse teu aparelho aí na nuvem, é o único número que você atende no Brasil inteiro. Então, vamos supor, se a sede da empresa é em Sertãozinho, vou puxar aqui para o meu lado, é em Então, Sertãozinho, mas eu tenho, por exemplo, associados no Rio de Janeiro, Minas, ele continua usando o mesmo número de Sertãozinho. E isso sim. não vai fazer com que ele pague interurbano, ou vai? Não, ele não tem pagamento de interurbano, ele paga a ligação fixo para fixo e a ligação fixo para móvel. Quando você falou de ter o mesmo número, isso remete a você poder fazer a portabilidade. Nós, na Codex, preparamos todos os documentos para a portabilidade ou para número novo gratuitamente. Então, não existe uma cobrança na portabilidade, você consegue tirar de uma outra operadora, trazer para a nossa, e você também tem a flexibilidade de um dia você querer mudar de operadora, você pode levar para outra operadora. Então, isso é um direito garantido aí pela legislação federal. Graças a Deus você consegue fazer essa portabilidade e buscar aquilo que é melhor. Então, não tem amarras, você consegue estar trabalhando dessa forma. Quando você falou que você tem um colaborador seu que está em um outro estado, ele pode estar atendendo as ligações que são originadas de São Paulo. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele tem um atendimento de aulas de futebol, mas as pessoas que atendem estão uma na Bahia, outra no Ceará. Mas elas atendem as ligações e marcam a hora da aula por lá, pela cidade que elas estão. Então, elas têm um ganho, uma qualidade de vida, não precisa estar no mesmo local. Assim como
a sua empresa, se tivesse uma sede, além de Sertãozinho, tivesse uma filial no Rio de Janeiro, ela poderia ter um número do Rio de Janeiro que você atenderia em Sertãozinho também. Então, fica mais cômodo para quem é local ligar para um número local, sem colocar o código DDD. Então, ele liga e você atende aonde você estiver. Facilidade para os empresários, é isso. Facilidade. Ganho de produtividade, ganho de tecnologia, porque antes a gente sonhava em ter um gravador de conversas no telefone, né? Às vezes até pegava um gravadorzinho e gravava, e hoje não, você pode, e a gente orienta os clientes que gravam as ligações e deixam uma mensagem nessa hora, a sua ligação pode ser gravada para ela ter um efeito legal, tudo mais. Então, ela tem uma escala de quem pode ouvir, normalmente é o dono da empresa que pode ouvir todas as ligações, tudo é feito muito sigilosamente, muito comedidamente para não constranger nenhuma pessoa. E, às vezes, a gente precisa disso numa negociação com um cliente ou outro, que passou uma informação, ele entra com uma dúvida qualquer, espera aí, vamos voltar ali. Cadê a gravação do dia 15 de 15 de abril? Está aqui a gravação, ó, escuta, ó, falei isso, você falou isso. Então fica mais transparente. Legal. Bom, como que eu conheço o Mádio? Nós somos rotarianos, né, Mádio? Do Sim, mesmo eu clube, conheço. nós membros fundadores do Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Recentemente, eu constituí uma associação de comunicação do turismo brasileiro e o Mádio também é jornalista e ele, claro, veio junto com a nossa associação. E, além de tudo, você também tem uma outra associação aí em São Paulo, não é? Qual que é a tua Exato. associação? Eu faço parte da Abrajet, Associação Brasileira de Jornalistas Especializados ou Escritores de Turismo. A Abrajet São Paulo. Eu sou vice-presidente e faço parte da Abrajet Nacional como diretor da região Sudeste. E isso é bastante gratificante, porque a gente consegue, através dessa associação, e é uma associação já de 70 anos aí que está fundada, né, a Abrajet Nacional, a Abrajet São Paulo, 41 anos, e com isso nós temos direito às vagas no Conselho Estadual, Municipal e Federal. Hoje eu sou conselheiro de turismo no Estado e no município de São Paulo também. Então, é só coisa boa. Ô, Legal. Márcio, e qual é a diferença de uma associação de 70 anos para uma recém-formada? Você está Ah, vendo algum desafio nisso? é muito desafio, né? Então, ela está se estruturando e é muito gratificante fazer parte desta iniciativa que você teve, justamente porque os desafios estão aí. A gente, a gente que já tem o RG ali com poucos dígitos na frente, né? Não começa com 12, 15, né? Daí para frente, 20. É, a gente sente uma diferença muito grande no trabalho e na condição. Hoje você tem IA, hoje você tem várias ferramentas que você precisava pagar alguns profissionais para fazerem determinadas coisas. Hoje, aqui com essa videochamada, nós estamos vivendo uma era de Jetsons. Lembra dos Jetsons? Verdade. Era alguma coisa maluca. Hoje Futurista, né? o turista, falar na telinha assim, você em Ribeirão, em Sertãozinho, eu aqui em São Paulo, capital, a gente consegue estabelecer uma comunicação boa, viável, e isso tudo é muito, muito, muito importante. Por quê? Você começa a buscar informações para trazer para dentro da associação que está crescendo, e você vê a Abrajet para se estruturar como uma associação, para caminhar por todos esses anos, precisou de muita gente competente. E isso você tem bastante competência. E está colocando pessoas competentes ao seu lado, formando uma estrutura administrativa, financeira, comercial, dentro da associação, para promover e de qualquer forma,
você mesmo e todos nós que estamos da área comercial, a gente entende. O não já temos. O sim é a surpresa. Vamos buscar o sim. Por isso que há 10 anos atrás a gente começou com a Codex, trabalhando a ideia do telefone em nuvem. Não foi fácil não começar, passar aquele vale da morte que o pessoal vê nas startups, conseguir convencer empresários de que ele teria um ganho. É a mesma coisa aqui dentro da nossa associação, porque a palavra de ordem, Dri, não é mais eu sou, eu faço, é nós somos, nós fazemos. Quando a gente está junto, a gente tem força, a gente consegue buscar os objetivos. E isso é importante. E a sua determinação também como líder, puxa todo mundo. Parabéns. Obrigada. E por que que eu te chamei para estar fazendo uma entrevista hoje, Márcio? Porque eu acredito que as pessoas só valorizam aquilo que elas conhecem. Você, por várias vezes, me explicava sobre a telefonia na nuvem, e por mais simples que seja para você, para nós que somos de um outro universo, você fala assim, mas como que funciona isso? Será que dá certo? Fica aquele monte de será. E aí eu falei, não, eu gosto de ver para crer. São Sim. Tomé não, mas a gente gosta de ver. E aí hoje a associação é um cliente da Codex e as pessoas vão poder conhecer um pouquinho do teu trabalho através da nossa ligação. Que a partir de hoje nós temos um número de telefone, de WhatsApp, que vem trazer para a associação toda essa facilidade. Então, nós vamos ser assim, a experiência para o teu futuro cliente, é isso? Exato. Na realidade, os nossos clientes, lembra que eu falei da portabilidade? Sim. Ele pode estar experimentando o nosso sistema. Ele tem uma conta de outra operadora. Ele pode sair desta operadora, trabalhar conosco, experimentar em loco, sabe, entender o que está acontecendo. É lógico que muda toda a dinâmica, porque a nossa linha é uma linha inteligente, é uma linha digital. Quando você tem uma linha telefônica que só faz alô, você toca e atende, e é só para ter aquele número para figurar no teu website, alguma coisa, hoje não faz muito sentido. Faz sentido é você usar as ferramentas disponíveis para ter este número. Eu tenho vários exemplos de clientes que já fizeram essa opção, que trocaram, que estão conosco aí há 9 anos, 8 anos, 5 anos. Por quê? Porque o nosso atendimento ele é muito personalizado. Toda a manutenção que precisar ser feita por ser virtual, a manutenção é virtual e ela é feita muito rápido. Então, os nossos servidores hoje estão fazendo um merchan, dentro da AWS ou Amazon. Então, é um dos maiores data centers que tem, uma redundância em vários continentes, e isso é muito importante para a nossa telefonia, porque ela gera uma qualidade boa de áudio para que o cliente receba as ligações e também o cliente dele entenda o que ele está conversando, o que ele está falando. Então, tudo isso aliado a um desenvolvimento. E cada dia mais novidades vão sendo implementadas dentro do sistema. Agora a gente está trabalhando forte para fazer a IA dentro do PABX, mas ainda é uma novidade que eu acho que é para o começo de 2026. Sempre inovando, né, Márcio? Sempre inovando, não dá para parar. O mundo está girando muito rápido. Nossa. E como tá? E E a como gente, como jornalistas, a gente não para, a gente está sempre conectado e buscando inovações e trazendo para o universo todas essas novidades. sim. Márcio, eu agradeço muito a tua presença, o teu tempo em estar disponibilizando essa entrevista. Tem algo mais que você gostaria de colocar que eu não te perguntei? Olha, eu acredito que a gente falou bastante sobre telefonia. A telefonia, portabilidade é importante, você experimentar, dar uma chance para o novo. Isso é muito, muito, muito.
legal porque você começa a vivenciar determinadas situações que você não sabia que era possível, né, de acontecer daquele jeito. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os ouvintes, com os parceiros nossos, de estar nessa entrevista fantástica. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Quiserem curtir e buscar lá no nosso Instagram, na nossa página também, codex.com.br ou codex com 2x, arroba Codex Telecom no Instagram. Tá bem? Só isso, Adri. Obrigado aí, companheira de Rotary. Obrigada, Márcio. Descubra a telefonia VoIP Codex, chamadas econômicas e qualidade de áudio excepcional. Experimente recursos avançados e flexibilidade. Não perca essa oportunidade. Descubra o poder da telefonia VoIP Codex e dê um salto em direção a um futuro de comunicação mais inteligente e econômico.